Queremos saudar a todos os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus, para que nós possamos hoje estar reunidos novamente com a intenção de colocarmos diante do Senhor as nossas vidas e mantermos a nossa ligação, o nosso contato, preservando a parte mais importante da nossa caminhada, que é a parte espiritual. E nós desejamos que todos estejam bem, que estejam cuidando das suas necessidades, mas acima de tudo com paz, confiança no Senhor, que são as coisas que nos importam. Nós queremos iniciar orando e pedindo a Deus uma bênção para estes momentos onde os irmãos estiverem, orem conosco, estejam cada um colocando no altar de Deus esta oportunidade de orar, de estar em comunhão, de prestar o seu culto a Deus. Feche os olhos, fale com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus e nosso Pai Celestial, queremos louvar e bendizer o Teu nome por todas as coisas, Senhor, porque apesar dos embaraços e dos impedimentos, nós temos tido a chance de estar anunciando a Tua palavra, recebendo a Tua palavra e exaltando o Teu nome e a Tua presença. Em nome de Jesus, pedimos que Tu venhas estar nos envolvendo nesta hora mais uma vez, estendendo a Tua mão para confortar as almas, os corações, de maneiras a que não estejamos atemorizados, perturbados. Senhor, que Tu preserves a vida dos Teus servos de todas as maneiras, nós possamos sentir que a nossa confiança está no Senhor. Bendito e exaltado seja o Teu nome, que nesta hora o Senhor fortaleça a nossa fé diante da Tua presença e venha nos falar ao coração profundamente. Visita, santifica os lares, abençoa as famílias, abençoa as necessidades de cada irmão e cada irmã, para que possamos alcançar de Deus respostas, vitórias, e que este distanciamento não nos leve a acomodações, a descansos no sentido espiritual, mas que os Teus filhos aproveitem todas estas coisas para buscarem mais a Tua presença, consagrarem mais as suas vidas e se achegarem mais perto do Senhor Jesus. Por isso nós te pedimos, Senhor, fique conosco neste momento. Em nome de Jesus oramos. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Nós vamos iniciar ainda cantando um louvor, nos preparando para ouvirmos a palavra de Deus. A igreja, onde estiver, cante, adore, glorifique, ofereça a Deus o seu louvor. Glórias a Jesus. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores. Te fazemos um trono de louvores, a Ti fazemos um trono de louvores, a Ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o Teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o Teu lugar.
ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Esse louvor nos fala de uma posição interessante, que Jesus tome o seu lugar. É interessante entender que Jesus, ele tem que ter um lugar bem definido na nossa vida. E quando nós podemos dizer que Jesus está realmente ocupando esse lugar, é quando nós sentimos essa segurança que ele nos dá. Então, o reflexo direto da presença de Jesus é a segurança que ele nos dá em meio a todas as situações. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O texto que nós queremos ler está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8, a partir do verso 23 até o verso 27, é o texto que mostra o Senhor Jesus quando ele apazigua uma tempestade no mar. E diz o seguinte, glória a Deus, Mateus 8, 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esse texto é importante. Há poucos dias citamos esse texto aqui numa colocação, mas ele nos traz uma série de coisas muito necessárias à vida espiritual, muito significativas. Nós vimos que aqueles homens estavam enfrentando uma grande tempestade. Interessante que dentro desse contexto de uma grande tempestade, a Bíblia mostra que eles estavam assustados, eles estavam com medo de morrer. Era uma coisa perturbadora. E as coisas da vida muitas vezes são assim. Nós hoje, nos dias nossos também, precisamos enfrentar muitas vezes grandes tempestades, que são os problemas da vida, que são as dificuldades que aparecem e aparecem de todos os lados, a todos os momentos, e que muitas vezes são coisas que também assustam, coisas assustadoras. E às vezes nós poderíamos perguntar por que estas tempestades nos assustam? Por que a tempestade assusta tanto as pessoas? Por que os problemas, as dificuldades,
assustam tanto as pessoas, e nós podemos entender que as pessoas se assustam porque nós não temos verdadeiramente o poder de resolvê-las. São coisas que estão frequentemente acima da nossa capacidade, e nós enxergamos que não somos autossuficientes, não temos como solucionar grande parte das coisas. Muitas vezes as lutas aparecem de forma individual. Às vezes o problema que eu tenho, o outro que está ao meu lado não tem. A dificuldade que eu estou passando, o outro não está. Aquilo que perturba o outro, às vezes não é o que me atinge. As pessoas têm suas lutas, suas tempestades individuais. Mas existem tempestades e lutas e problemas que muitas vezes atingem a todos, a muitas pessoas ao mesmo tempo. E nestes dias nós temos observado e falado frequentemente sobre esses problemas de doenças que estão tomando conta no mundo, e de uma maneira ou de outra isso vem atingindo de forma geral as pessoas. Não é uma tempestade individual, pessoal, mas é uma tempestade que atinge coletivamente as pessoas. Esta era uma situação. Mas nós vamos observar uma coisa, quando nós poderíamos pensar naquela hora que os apóstolos estavam no barco, a nossa pergunta poderia ser o seguinte: será que aquela tempestade que estava a ponto de matar todos eles, será que aquela tempestade estava assustando a todos? Todo mundo ali estava apavorado com aqueles acontecimentos? A resposta que nós vamos ver na Bíblia é que não. Havia um que não estava assustado com nada, e este um era o Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ao invés de estar assustado, apavorado, ele estava dormindo tranquilamente no barco, enquanto os homens estavam assim atemorizados. E o interessante é que nós podemos pensar e dizer assim: mas por que Jesus não estava preocupado? Os próprios apóstolos não entenderam isso. Tanto é que eles acordaram Jesus às pressas e disseram: Senhor, não está o Senhor preocupado em que a gente morra? Os apóstolos não tinham entendido nem eles esta postura de Jesus. Mas, na verdade, Jesus não estava preocupado por uma razão só. Quando nós dissemos que nós não temos poder para resolver os nossos problemas, esta é uma colocação que não se aplica a Jesus. Jesus estava tranquilo porque ele tinha o poder de resolver todas as coisas. Nada era difícil. Jesus tinha o domínio sobre toda e qualquer situação. E quando isso acontece, não existe temor, não existe medo, não existe nada que assuste. Essa era a realidade que se passava naquele momento. Nós, como pessoas, não temos esse poder, não temos este domínio, mas nós temos o Senhor Jesus, que tem o domínio sobre todas estas coisas. Então, eu não tenho poder, mas eu tenho em mim aquele que pode todas as coisas. Então, esta era a lição daquele momento. A gente, como servos de Deus, não estamos assustados e apavorados, porque nós temos o Senhor conosco, aquele que tem o poder de todas as coisas. E é preciso que a igreja sinta isso, esteja segura com isso. E é interessante que, quando nós colocamos isso, é porque nem sempre nós, como igreja, como povo, como servos de Deus, nem sempre nós estamos realmente convencidos disso.
Por que que nós vemos isso? Porque no momento, quando nós não estamos plenamente seguros, convencidos do Senhor do nosso lado, que cuida de todas as coisas, é exatamente nesta hora que o medo aparece. Então as pessoas se intimidam, se assustam, do mesmo jeito que os apóstolos se assustaram naquela hora. Aí então o Senhor Jesus faz uma pergunta, eles acordam Jesus apavorados, e o Senhor Jesus diz assim: por que temeis? Essa é uma pergunta. E eu gosto muito de meditar sobre certas colocações, porque se nós pensarmos nesta pergunta de Jesus, eu falei isso na quinta-feira, poderíamos achar então que Jesus é um alienado, que Jesus está fora da realidade. As coisas estão acontecendo e Jesus não está vendo, está ignorando. Mas o interessante, quando ele diz, não, por que temeis? Era uma pergunta que para os homens poderia parecer uma coisa sem sentido. Afinal de contas, a tempestade estava diante deles, a situação era clara, os homens achavam que tinham todos os motivos para estarem assustados e amedrontados. Então Jesus pergunta: por que vocês estão com medo? E eles sabiam, nós estamos com uma tempestade. O Senhor não está vendo esse movimento todo? Nós temos na realidade todos os motivos para estarmos assim, assustados e amedrontados. Então é interessante porque frequentemente nós achamos que temos esses motivos, nós achamos a mesma coisa. Quando alguma coisa nos assusta, quando alguma coisa nos perturba, nós frequentemente achamos que temos motivos para isso. Temos motivos para ficar triste, motivos para ficar angustiado, motivo para estar inquietos, motivos para estar inseguro. As pessoas muitas vezes vão achar isso. Os problemas nós vemos de uma forma muito forte na nossa vida, mas frequentemente nós não conseguimos enxergar as soluções. Enxergamos o problema e temos muita dificuldade de enxergar a solução, e a solução era o próprio Senhor Jesus. Ele é a verdadeira solução de todas as coisas. E o interessante é que quando Jesus fala isso, ele estava repreendendo os seus apóstolos, os seus discípulos. Jesus não estava apenas levantando uma possibilidade, ele estava repreendendo aqueles homens por causa daquele medo, daquele temor. Por que vocês estão com medo? Era uma forma de Jesus estar repreendendo aqueles homens. E a situação que Jesus usava queria mostrar uma coisa, porque ele queria nos ensinar que a realidade espiritual da vida, esta é a que precisa se impor sobre todas as demais coisas que acontecem. A realidade da vida espiritual é a única coisa que tem que se impor sobre toda e qualquer outra situação da vida. Então nós temos muitas situações na vida, de problemas, de dificuldades, de coisas que nós não sabemos resolver, mas nós precisamos entender que é exatamente a realidade espiritual que precisa se impor, que precisa estar acima. É por isso que Jesus chamou a atenção daqueles homens. Se aqueles homens estivessem dentro de uma posição que espiritualmente fosse normal, eles não teriam sido repreendidos, mas na prática eles estavam agindo como qualquer outra pessoa que não conhecia Deus, que não tinha intimidade com Jesus. Então os homens naturais sem Deus deviam ter vários outros em outros barcos no meio do mar,
deviam estar todos assustados, mas nós, servos de Deus, deveríamos estar seguros e confiantes, porque no nosso barco está a presença do Senhor Jesus. Isso é espiritual, e o espiritual precisa se impor, como nós falamos, acima de toda e qualquer outra situação da vida. E o interessante é entender que se eles estavam diante de uma situação de morte trágica, o natural que ia acontecer ali era que eles iam morrer tragicamente, o barco tragado pelas ondas, e aquela morte seria uma morte grave. Mas se mesmo diante daquela morte, o Senhor Jesus os alerta, dizendo que eles não deveriam temer, se eles não deviam temer nem diante de uma morte como aquela, o que mais os levaria a temer? Se você não teme mais a morte, não vamos temer mais absolutamente nada, porque a graça e a presença do Senhor é e será a nossa garantia para todas as coisas. Então, a igreja do Senhor precisa sentir isso. A igreja do Senhor Jesus precisa ter esta segurança, essa confiança, porque é desta maneira que nós superamos e vencemos todas as nossas tempestades. É interessante também que naquele momento o Senhor Jesus estava mostrando àqueles homens que eles tinham um problema. O verdadeiro problema que estava atingindo a vida daquelas pessoas, daqueles apóstolos, não era a tempestade, não era o perigo do mar. Às vezes nós atravessamos problemas e imaginamos que a minha dificuldade é esta ou é aquela. A minha dificuldade é um problema com o filho, a minha dificuldade é um problema com a saúde, a minha dificuldade é um problema financeiro. E se formos por aí, nós poderíamos levantar 1 milhão de situações para dizer que esta era a minha dificuldade. E os apóstolos iam dizer que naquela hora eles estavam com aquela dificuldade que era a tempestade. Mas a verdade que Jesus nos dá ali é que nós não temos muitos problemas. Nós não temos muitas dificuldades. Nós só temos, na prática, um problema só. E o problema que nós temos se chama pouca fé. Porque na medida que a fé domina a nossa vida, as outras coisas deixam de ser problema. Os irmãos, vejam só que Jesus, quando olha para eles e fala sobre isso, e mostra eles no meio da tempestade, e diz, olha, por que vocês temem? Homens de pequena fé. Porque se nós fôssemos homens de fé verdadeira, aquelas coisas não iriam nos intimidar. É isso que o Senhor queria dizer. Na verdade, quando nós temos Jesus no nosso barco, nós vamos ter motivos para não carregar todos esses temores. O único problema é a nossa fé, que muitas vezes é muito pequena. A fé é o que nos faz confiar e descansar em Deus. Ainda que isso aconteça no meio das maiores tempestades que a vida nos oferece. E o interessante é que quando Jesus fala com eles no meio da tempestade, uma tempestade como aquela para homens que eram pescadores, não era uma coisa que ia acontecer hoje e nunca mais aconteceria. Elas iriam se repetir, tempestades iriam surgir diversas vezes na vida, como surgem na nossa vida. Nós temos muitas necessidades que aparecem sempre, mas quando a nossa vida está tomada por esse sentimento de fé, nós estaremos seguros e tranquilos e confiantes no Senhor.
Aquilo foi o que faltou para eles e conosco é do mesmo jeito. Nós podemos perceber também uma coisa muito importante, que no meio daquela dificuldade de fé, nós poderíamos pensar e dizer assim, puxa vida, fulano não teve fé. Talvez a gente às vezes diga isso para alguém, mas fulano não tem fé. Nós falamos como se fosse uma situação de alguém em particular. Mas quando nós vamos ler o texto, nós vamos perceber que faltou fé em todos eles. Não houve nenhum que dissesse assim, olha, Jesus tem o controle. Às vezes, quando se diz isso, não é nem sempre o que as pessoas estão sentindo. É só uma palavra tentando, quem sabe, animar. Mas, na verdade, faltou fé na vida de todos eles. E é por isso que nós, às vezes, podemos pensar que esse problema que nos atinge, que complica a nossa vida, não é uma situação rara. Ela acontece na vida de muitos. E acontece muitas vezes na vida de cada um de nós. Essa falta de fé, como eu disse, não é rara, atinge as pessoas muitas vezes, atinge muitos de nós, e não é para aqueles que estão no mundo, muitas vezes são aqueles que estão dentro do mesmo barco com o Senhor Jesus, como era o caso dos discípulos e como é o caso de cada um de nós que estamos nesta caminhada e podemos dizer que o Senhor está conosco, louvado seja Deus. Notamos isto então, que esta dificuldade de fé nós só conseguimos identificar claramente na hora da tempestade. Como é a nossa reação na hora das tempestades? Como é que nós nos posicionamos diante da tempestade? Como é que a tempestade nos assusta? Como é que a tempestade nos apavora? O que a tempestade faz conosco? Como é que a tempestade tira a nossa tranquilidade? E aí nós vamos observar que o nosso problema é um problema sério, é um problema de fé. E não é isso que o Senhor Jesus quer encontrar em nós. É por isso que Jesus olhou para aqueles homens e fez essa pergunta: por que temeis? Não é isso que eu quero encontrar em vocês. Não é isso que o meu povo precisa manifestar e apresentar. O meu povo precisa ter segurança, firmeza. Não há motivos de temor em qualquer que seja a situação. É o que o Senhor Jesus deseja ver nas nossas vidas. Louvado seja Deus. E o interessante, então, estamos concluindo, é que ali, naquela situação, quando Jesus chamou a atenção daqueles homens, eu acredito que provavelmente eles devem ter se sentido envergonhados, porque eles já deveriam confiar em Jesus. Eles já deveriam crer no poder do Senhor. E eles perceberam que eles não tinham essa posição toda. Certamente eles se envergonharam, como muitas vezes nós também temos que nos envergonhar da nossa pequena fé, das nossas dúvidas sempre levantadas diante de Deus. E aqueles homens se envergonharam. Mas uma coisa extraordinária e extremamente importante, eles aprenderam uma lição. E isso é importante para nós nos nossos dias, porque eles aprenderam uma lição de tal forma que eles se tornaram os grandes instrumentos da pregação do Evangelho no mundo. Aqueles homens intimidados, amedrontados no começo, realmente tiveram a chance de abrir os olhos e despertar para as coisas de Deus com profundidade e se tornaram os realmente instrumentos desta pregação, a tal ponto que hoje o Evangelho chegou a nós a partir da posição firme
segura, cheia de fé, daqueles homens que lá naquele primeiro momento estavam deficientes na fé, mas se corrigiram, louvado seja Deus. E nós que temos as nossas deficiências, também devemos e podemos nos corrigir. Foram aqueles homens que se tornaram os grandes pregadores, foram aqueles homens que levaram curas milagrosas, foram aqueles homens que operaram sinais e milagres e maravilhas por onde eles passavam. E por fim, aqueles eram os homens que estavam prontos, daquela hora em para frente, para enfrentar todo e qualquer tipo de tempestade que se levantasse. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso ver como aquelas pessoas superaram as suas dificuldades, suas limitações pela fé, alcançaram a fé. E hoje, esta é uma realidade que cabe a nós. Nós precisamos, da mesma forma que aqueles homens, aprender essa lição e colocar em prática e em funcionamento na nossa vida, porque desta forma viveremos bem e viveremos em paz, mesmo no meio das maiores tempestades. Poderá ser tempestade para o mundo todo, mas o Senhor Jesus está no nosso barco e Ele é a nossa segurança e é por Ele que nós somos guardados. Que o Senhor nos ajude, que nós possamos entender, abraçar essa realidade, fazer com que isso seja uma coisa verdadeira nas nossas vidas. Não venhamos amanhã nos esquecer dessa palavra, mas estejamos agregando todas estas coisas à nossa vida espiritual com Deus. Amém. Glória a Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos cantar ainda um cântico com louvor a Deus, que realmente é quem tem o poder sobre todas as coisas, e nós estamos nas suas mãos, estamos no mesmo barco. Que Deus nos ajude e nos abençoe e nos fortaleça. Glórias a Jesus. Aleluia. A igreja canta, glorifique o nome do Senhor Jesus. Declara o Senhor é o único por todas as coisas que o Senhor tem feito. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Glórias a Jesus. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno. Glórias a Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Glórias a Ti, oramos a Ti, ó Rei Jesus, oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome. Adoramos o Teu nome, nos prostremos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos prostremos aos Teus pés, consagramos todo o nosso
Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Glória a Deus. Adoramos o Teu nome. Aleluia. Nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser. Santo é o Teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Te adoramos, ó Deus. Tu és maravilhoso e as nossas vidas pertencem a Deus para todo sempre. Nós te glorificamos por este momento aqui, reunidos, e pedimos que a Tua palavra possa entrar nos corações e permanecer dentro de cada um de nós todos os dias da nossa vida. Possamos ter uma caminhada sossegada, em paz, confiante no Senhor. Amém. E que nós possamos anunciar essa bênção a tantos que ainda não têm esta experiência. Oramos pelos que estão doentes, meu Deus, por esta situação que hoje atinge diversas partes do mundo que vivemos. Ó, estenda a Tua mão para repreender, Senhor, as enfermidades, para resolver, Senhor, esses problemas tão críticos, que apesar de nós sabermos que estas coisas fazem parte de um cenário profético determinado pelo Senhor Jesus, o nosso papel sempre será de orar. Que Deus coloque as mãos, que o Senhor guarde os Teus servos, que o Senhor livre do Teu povo do mal, e que o Senhor guarde especialmente os idosos, aqueles que estão mais sujeitos a todas as coisas. Preserva as famílias. Coloca as Tuas mãos, Senhor, sobre aqueles irmãos que têm motivos de oração neste dia, Senhor, os seus problemas, seus assuntos, suas necessidades, e acrescenta a todos nós o poder da fé, para que por esta fé nós possamos vencer o mundo e o nome do Senhor ser glorificado no meio desta vida, quebrando as incredulidades e a dureza dos corações. E nós Te adoramos e pedimos que o Senhor fique conosco mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, estamos encerrando. Que Deus nos abençoe. Amanhã, domingo, a nossa transmissão deverá ser da mesma forma que hoje pelo YouTube. Os irmãos estejam atentos. Qualquer detalhe estaremos informando pelo grupo. A paz do Senhor, que Deus nos abençoe.